Olá, pessoal. Bem-vindos ao Pod SE. Meu nome é Camila Bittencourt. E eu sou a Carolina Guarani, e esse é o podcast da Schneider Electric, onde você fica por dentro das principais notícias e novidades para a indústria no Brasil e no mundo. Aqui estamos conectados a tudo que acontece ao nosso redor. E hoje a gente está aqui reunido no último episódio da primeira temporada do Pod SE. Foi um prazer contar com os nossos convidados, líderes de negócio, especialistas, nas discussões ricas sobre os mais diferentes temas para os mercados e segmentos da indústria. Se você acompanhou a gente até aqui, fique atento. A segunda temporada do Pod SE volta em breve. E se você ainda não teve a chance de assistir os outros episódios, essa é a sua chance de se atualizar. E para fechar com chave de ouro, o tema de hoje é sobre cibersegurança e a importância dele para garantir empresas cada vez mais conectadas e protegidas. Nos últimos anos, a gente tem notado uma aceleração no processo de transformação das indústrias e das operações. E em um mundo cada vez mais competitivo e digital, também requer indústrias cada vez mais ágeis, mais dinâmicas, com poder de decisão mais rápido e assertivo. É isso. E para alcançar todos esses requisitos, as indústrias precisam garantir a implementação de softwares e sistemas que permitam a gestão de informações de forma eficiente, mas principalmente segura e protegida. E um ataque cibernético, ele representa para a empresa a perda da propriedade intelectual, de dados importantes, a perda da integridade de processos e soluções e, o mais importante, a perda da confiança dos nossos clientes, que é essencial para qualquer negócio, né? Seja ele qual for. E para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, estamos aqui com Regis Ataídes, diretor de Industrial Automation, e Bruno Oká, especialista em cibersegurança. Muito bom ter Bem-vindos, vocês pessoal. aqui. Obrigado. Legal, obrigado. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Gente, eu tô muito empolgada para esse episódio. Eu acho que, assim como eu, muitas pessoas ainda não devem ter noção do mundo que é cibersegurança, né? A gente atrela muito a gestão de dados, mas tem muita coisa aí. E aí, para começar, eu queria que vocês nos ajudassem com uma pergunta que pode parecer simples, mas eu acho que tem muita coisa aí dentro. Que é, quem precisa hoje de cibersegurança? Legal. Carol, muito obrigado. Camila, muito obrigado. Excelente pergunta, Carol. A gente às vezes pensa que segurança cibernética, pelo fato de eu ter uma rede isolada na área industrial, eu não tenho a necessidade de proteção. Mas a gente não pode somente pensar que os ataques acontecem de fontes externas, né? Isso pode acontecer por um colaborador que esteja mal intencionado, ou às vezes ele até está tentando fazer alguma coisa, mas está criando, né, uma vulnerabilidade, um risco para que um ataque cibernético aconteça. Então, acho que é muito importante a gente pensar que hoje em dia, como a própria Cami falou, né, a gente está vivendo um mundo mais conectado, né? Esse mundo conectado está passando, além da parte da nossa vida pessoal, também isso está acontecendo nas indústrias. Essa transformação digital também está acontecendo. Então, por isso que a segurança cibernética é importante para todos. Os nossos dados hoje, pessoal, valem ouro. Né? É o que se comenta, né? Os dados hoje são o novo ouro, é a nova busca pelo ouro, né? E já pensou se você perde o ouro que tem? Exato. É sobre isso. Segurança cibernética é sobre você resguardar o ouro que você tem, né? Os dados dos seus clientes, os dados dos seus processos. Você estava comentando, Bruno, sobre... Será que é só a rede interna? Será que eu posso sofrer um ataque só externo ou interno? Me lembrei de um exemplo de uma assessoria que a gente fez dentro de uma empresa para descobrir vulnerabilidades. Sim. E nessa ocasião a gente conseguiu acessar o computador do CEO através de um computador que estava num cabo de rede operando uma máquina CNC. Sim. Um simples computador, burro, simples, a gente entrou por ele e conseguiu entrar no computador do CEO. Olha que vulnerabilidade. E todo mundo preocupado com os grandes servidores, onde guarda a massa de dados, e esquecendo desses... Exatamente. Às pequenos vezes um dispositivos. ponto de acesso, né, a um computador de extrema relevância, né, e pode dar sequência a um ataque lateral e conseguir mais informações. E às vezes um pequeno detalhe que não é observado, né, e causa um transtorno gigante. Vocês já deram um spoiler, mas qual é o principal objetivo ali de um ataque cibernético? Sim, um ataque cibernético, ele pode ser tem vários motivos, né? Mas ele tem um principal objetivo de causar o dano à informação, como o próprio Regis comentou, né? Então,
a gente vê, assim, dois principais ataques acontecendo, né? Tem a questão do vazamento da informação, né? Quando o atacante tem acesso a um computador, né, crítico, com alguma informação crítica, e também tem a questão do sequestro da informação, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o ransomware, né? Um ataque de ransomware é um sequestro de informação. Então, como que ele acontece? Né? Através de um vírus, né? Esse vírus vai infectar uma máquina, e aí ele vai se espalhar pela rede, mas ele não vai causar nenhum dano. O que ele vai fazer, ele vai tentar se espalhar o máximo possível na rede. Em computadores, em servidores, em estações de operação, em HMIs. E daí, depois que ele se espalhou o máximo possível, ele vai criptografar as informações. E aí, a partir desse momento, suas informações estão sequestradas digitalmente. E aí, muito provavelmente, começa a contar ali um tempo. Né? E depois de um tempo, se você não pagar ali X milhões, né, de reais, de dólares em criptomoedas, você não vai ter mais acesso às informações. E é claro que aqui eu expliquei de uma maneira bem geral, mas são informações que estão no seu computador, pode estar num banco de dados, pode ser informações que estão no servidor, e tudo isso fica inacessível, né, de uma hora para outra. E é muito difícil, a experiência que a gente tem mostra que ou o sequestrador devolve por conta própria, ou você paga o resgate. É muito difícil você conseguir quebrar a criptografia ou pegar os dados de volta. Por isso a importância de ter bons sistemas que protejam os dados. Mas não só isso, né? Eventualmente um bom backup, para que você possa voltar às informações que você tinha até um determinado momento. Então, é ter um ecossistema que te proteja desse tipo de ataque. Sim, e segurança cibernética é isso, né? A gente conseguir fazer a gestão dos riscos e vulnerabilidades que a gente tem no nosso ambiente. Né? O Regis bem citou, né? O backup, ele é uma forma de proteção contra um ataque de sequestro de informação. Né? Não necessariamente eu preciso pagar, né, para esse criminoso, né, esse montante enorme de dinheiro, e eu estar preparado. E realmente segurança cibernética é isso, você prevenir, você estar preparado a um ataque cibernético. E eu acho que isso é super importante, Bruno, porque eu acho que ainda existe, acho que a gente vê também muitas notícias na imprensa, né, muita coisa que aparece polêmica até quando a gente fala sobre cibersegurança, porque as pessoas acham que quando a gente fala, putz, eu tenho um sistema de cibersegurança na minha empresa, quer dizer que então eu sou completamente invulnerável. E eu acho que é muito legal quando a gente pensa por esse lado que vocês dois comentaram. A ferramenta da cibersegurança me ajuda a estar preparado para agir de maneira rápida, né, eficaz, caso alguma coisa assim aconteça. E um ponto, Regis, que você comentou, então é difícil ter algum tipo de negociação ali quando ocorre esse ataque cibernético, esse sequestro de informações. É super difícil, Camila. É muito difícil. Geralmente eles não abrem para uma negociação. Ou você tem um backup, sobe ele, perde alguma informação, porque o backup, na maioria das vezes, não é em tempo real, ou você vai ter que pagar para reaver os dados. Eu estou tentando buscar na memória, né, se teve algum caso mais recente de sucesso de negociação, e não tem. Nós não temos isso. Na verdade, ou paga... Ou a empresa paga ou acabou, ou você perdeu os dados e vai ter que recuperar, né? Não faz muito tempo a gente teve situação de um grande varejista no Brasil que teve os dados retidos e eram dados sensíveis de funcionários, dados de folha de pagamento, dados, informações de funcionários. Teve que pagar. Em complemento, Regis, eu acho que tem situações, eu já vi situações onde, mesmo pagando, né, o ransomware, ele não conseguiu, a gente está falando de um criminoso, né? Então ele não tinha a chave, mas ele recebeu o dinheiro, né? Então a gente também tem casos, né? A gente pegou um caso de um hospital que aconteceu isso, né? E assim, claro que tem toda a importância, né, uma relevância no ataque cibernético na rede corporativa, né, essa indisponibilidade ou às vezes até assim, o acesso de informações confidenciais. Mas quando a gente traz, né, essa situação e contexto para o ambiente industrial, ele é muito mais crítico, né? Porque a gente não está falando somente de informações. Né? Durante a operação, tem a importância das informações, mas a operação um ataque cibernético pode criar um acidente, né? E pode provocar até fatalidades, né? Ou até um problema gravíssimo no meio ambiente. Então, por isso que quando a gente também traz a segurança cibernética, né, na perspectiva, aplicar todas essas proteções que o Regis comentou, backup, ou a segmentação de rede, né, dividir as redes, antivírus, todas as proteções que a gente pode ter, monitoramento, vão ajudar a gente a proteger não só as informações, mas as pessoas e o meio ambiente.
Ô, Bruno, Legal. vou jogar você na Sim, fogueira. claro. Pode? Claro. Estamos aqui para isso, vamos lá. Até muito pouco tempo atrás, tinha um mito de, cara, eu sou dono de uma empresa, eu não vou colocar os meus dados numa nuvem porque eu tenho medo da segurança dos meus dados vazar. Eu prefiro tê-los aqui comigo. Sim. Hoje a gente sabe que esse mito está caindo por terra e cada vez mais empresas estão usando os dados na nuvem. Sim. A grande pergunta é, o que é mais seguro? Colocar os meus dados de uma empresa, da minha indústria, numa nuvem. Não estou falando numa nuvem qualquer, uma nuvem Claro. consolidada das grandes empresas que cuidam disso, ou mantê-los em casa dentro da minha gestão, da minha segurança. Claro. Não, excelente pergunta, Regis. Assim, eu acho que sempre, desculpa, mas é um pouco assim mesmo, depende da situação. Né? Depende do sistema de automação que eu estou lidando, ou depende da informação que a gente está tratando. Né? Claro que, tanto localmente, quanto eu colocar as minhas informações na nuvem, ou o sistema na nuvem, eu tenho que considerar camadas de segurança. Né? Dentro da segurança cibernética, a gente tem um conceito que a gente usa bastante, né? Que a gente chama de Deficit in Depth, que é defesa em camadas. Então, tem que criar várias camadas de proteção. Né? E quanto mais camadas, mais protegido eu estou. Mas isso não quer dizer que eu vou estar 100% protegido. Né? Então, eu tenho que me preparar. E aí, da mesma forma que a gente cria essas camadas, a gente tem que criar camadas de proteção. Se minha informação vai ficar local, eu tenho que considerar proteções do tipo controle de dispositivos removíveis. Né? Pode ser que eu tô ali na operação, tal, putz, eu esqueci meu carregador de celular, eu vou lá e espeto meu celular ali na entrada do USB de um servidor ou de um equipamento, né, de um PLC, para carregar ele ali, eu estou criando um vetor de ataque local. Né? Então, a gente tem que criar algumas proteções, camadas de proteções, tanto que se eu for colocar minhas informações local, né, o on-premises, ou na nuvem, em cloud. Né? Sim. E, Bruno, eu acho que você puxou com isso, acho que tem uma coisa legal da gente falar, que é o fato, aí até puxando para aquilo que eu tinha comentado, que cibersegurança é muito mais do que a gente falar só de dado, né? Você acabou de dar um exemplo de uma vulnerabilidade que a gente tem relacionada a uma pessoa que pode plugar ali o USB, né? Ou então o seu dispositivo em algum lugar que não é confiável. Então, acho que isso também seria legal da gente mostrar para as pessoas, né? Comentar com todo mundo o que é que está dentro de cibersegurança, porque a gente fala de tudo que a gente pode fazer ali com sistemas, com softwares, mas acho que também tem uma parte de atualização, né, de treinamento de pessoas, de estar realmente na cultura da empresa, de maneira estratégica. Legal. Dentro da segurança cibernética, a gente tem 3 principais pilares. Né? Muitas das vezes a gente negligencia alguns ou vê algumas pessoas negligenciando. E que a gente tem ali pessoas, né? O primeiro pilar é muito importante, essa questão de pessoas. Né? Porque não importa, né? A gente pode implementar várias soluções de segurança cibernética, mas se o colaborador ou a pessoa que está utilizando aquele dispositivo tecnológico não sabe agir bem ou faz alguma coisa que cria esse vetor, né? Esse vetor de risco, a gente compromete tudo. Então, quando a gente fala de pessoas, tem toda essa questão de treinamento e capacitação. E uma coisa muito importante, segurança cibernética não é só responsabilidade do time da área de cyber. Né? Ele é a responsabilidade de todo mundo. Todo mundo. Então, financeiro, da administração, da operação, todo mundo é responsável por segurança cibernética. A partir do momento que eu encontro um pendrive ali, né? Será que eu posso colocar ele no meu computador corporativo? Será que eu posso colocar ele num ambiente industrial? Né? Como que eu estou fazendo cópia de arquivos? Então, são várias coisas que a gente tem que considerar, e pessoas é muito importante nessa questão de capacitação e treinamento. Depois a gente vem para processos. Processo está relacionado a tudo que é documento e procedimento e norma. Né? Vou dar um exemplo aqui. O acesso remoto. Né? A gente sabe que é uma coisa muito polêmica ainda no ambiente de automação, né? Tanto no ambiente de automação de processo quanto elétrico, mas ele acontece. E principalmente depois da pandemia, a gente teve um crescimento muito grande disso, né? De trabalhar de longe e ter essa necessidade. Facilita, né? Facilita. Sim. Não, mas se eu não totalmente. tiver o controle ou a regra, na verdade eu estou falando de processos aqui, qual é a política que minha empresa tem com relação ao acesso remoto seguro? Eu posso usar qualquer tipo de software e solução? Eu posso rotear do meu celular aqui diretamente? Ou eu tenho que seguir alguma regra? Eu tenho que usar uma VPN? Eu tenho que... a parte de processos é isso. Quais são as políticas? O que pode e o que não pode? Tem que estar definido, não pode estar só na minha cabeça. Tem que estar documentado,
né, para que outras pessoas possam acessar. E aí, só por último, a gente tem a parte de tecnologia, que aí a gente tem que considerar, né, o que a gente vai colocar de servidor, de soluções, né? Eu posso fazer uma segregação de rede, então eu tenho que considerar firewall, tenho que considerar switch core, né? Para criar aquela rede que tem a superfície de ataque menor, né? Eu tenho que considerar um antivírus, eu tenho que considerar uma política de autenticação e autorização, então eu tenho que colocar biometria, crachá, então todas essas questões. Então, esses 3 pilares são os que vão fazer a base aí do que é segurança cibernética. Você tocou num ponto interessante, que é sobre pessoas. Muitas das vezes, as pessoas que não são da área, não têm um conhecimento muito, né, especializado em cybersecurity, acaba não colocando malícia em algumas ações. Foi o que você falou. Conectar um celular carregando. Parece uma coisa muito simples, né, mas que pode gerar uma situação. E uma pergunta para vocês. Quando uma empresa ela sofre esse ataque cibernético, o que ela deve fazer? Assim, quais os primeiros passos ali que elas devem seguir para evitar um dano maior? Sim, não, perfeito. Tem aquilo que a gente já conversou, né, de estar preparado, né? Então, assim, mas a gente tem algumas etapas que a gente pode seguir, né, e que pode ajudar ante um ataque cibernético, né? O primeiro é realmente a parte de isolar, né? É isolar e evitar que esse ataque continue. Né? Então, eu tenho que isolar onde está acontecendo esse ataque e tentar fazer ele parar. Né? Então, daí depois vem a parte da avaliação. Qual é o alcance desse ataque? Né? Ele pegou ali só na rede corporativa, num serviço de e-mail, ou ele pegou na minha operação, ou pegou na parte elétrica. Então, a gente também tem que avaliar qual foi o alcance desse ataque. Depois, a gente vem nessa parte de comunicação. Dependendo do segmento da empresa, né, tem os meios de comunicação ou os órgãos que são que a gente tem que notificar que houve esse ataque. Né? Depois vem essa parte de remediação. Né? Eu tenho que corrigir o problema. Desse tem um backup, por exemplo. O próprio backup que o Regis comentou. Né? Então, do tipo, tive minhas informações sequestradas. Eu tenho backup? Estou bem. Né? Eu não necessariamente vou precisar depender de negociar com um cybercriminoso para reaver minhas informações. Então, normalmente monta-se, né, o que a gente chama de war room, né, uma sala de guerra mesmo, para preparar todos os próximos passos, o backup, os avisos, né, e aí até trabalhar para restaurar a operação ou restaurar o sistema que foi comprometido. Legal. E manter a continuidade do negócio. Existe sempre uma discussão que vou remediar, vou segurar, vou isolar, vou fazer... Tá, mas como é que eu mantenho o negócio operando sem aqueles dados que me foram tirados? Algumas partes do negócio eu consigo manter. Então, manter a continuidade do negócio é importante. Isso é discutido no momento em que tem um ataque. Mas isso tudo tem que ser pensado antes, né, Bruno? Não perfeito. Tive um ataque, agora eu vou resolver o que eu vou fazer. Não, agora eu vou sair contratando todo mundo, vou fazer um cheque em branco aqui para tentar resolver. Não, assim, pode até ser que a gente consiga resolver, mas não vai ser do mesmo jeito. A gente não vai ter plano de ação ali já pré-definido, né? Isso. Até porque, vocês vão saber falar um pouquinho mais, em que momentos que acontece que os criminosos, eles escolhem para fazer esses ataques às empresas? Eu tenho um exemplo bacana para citar. Legal. Vai lá, Regis. Eu tive uma situação dessa não faz muito tempo. Nós tínhamos um sistema monitorado dentro de um cliente que cuida de toda a operação de desenvolvimento de produto dentro do cliente, mas a manutenção do sistema é feita por nós, pela nossa equipe, e é 24/7. Em algum momento, houve uma tentativa de ataque durante a noite. Nós conseguimos pegar isso, levantou todo o nosso firewall, conseguiu capturar isso. Isso foi enviado para a equipe de sustentação. Essa equipe conseguiu entrar, bloquear o ataque. Alguma parte dos dados foi perdido, sim. Nós conseguimos restaurar backup e quando foi às 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, o cliente chegou para trabalhar, estava tudo perfeito, ele sequer percebeu. Nós documentamos e reportamos, mas ele sequer percebeu. Mas olha para você ver, eles agem à noite. E provavelmente foi uma véspera de feriado ou de final de semana, não foi isso? Então, isso é uma coisa que a gente vê acontecendo bastante, né? Eles programam um ataque para ele acontecer num momento que vai estar o pessoal despreparado. Né? E aí o Regis tocou num outro ponto importante, né? A gente veio conversando aqui de conscientização e soluções de proteção.
né? Mas aí agora o Regis tocou num ponto que é a parte do monitoramento. Porque é básico, pessoal. A gente não consegue proteger o que a gente não enxerga. Sim. E dentro Sim. da segurança cibernética, tem muitas soluções de visibilidade de equipamentos, de dispositivos e monitoramento de rede para a gente sempre estar atento ao que está acontecendo. Porque não basta apenas estar preparado. O monitoramento também é contínuo, o 24/7. E acontece mesmo, gente. Acontece mesmo e é proposital. Eles fazem um ataque para tentar pegar a equipe de resposta a incidentes, de TI, ou a equipe de segurança cibernética despreparada. Ausentes, né, naquele período. Tô indo viajar para ter o final de semana, tô indo viajar. Ou na véspera de feriado, a gente vê muito ataque acontecendo, porque daí o pessoal tá se programando para viajar e de repente aconteceu um ataque, tem que voltar. Exato. E tem dispositivos que eu acho que é importante citar, vale para todo mundo. Tem dispositivos que são certificados. Então, qualquer dispositivo que você vai colocar dentro da indústria hoje, ou até mesmo de casa, segue normas internacionais de certificação de contra-ataque. Os dispositivos da Schneider, por exemplo, são certificados com normas internacionais. Então, esses dispositivos têm sistemas de segurança dentro dele que conseguem mitigar. A gente não está 100% protegido, né? Ninguém está, mas consegue mitigar esses ataques e levantar a bandeira. E mandar um sinal, e mandar um alerta para algum lugar, e até tomar ações corretivas naquele momento, né? Então, é muito importante na hora de escolher os dispositivos, quaisquer que sejam, dentro das máquinas, que sejam dispositivos que tenham certificação internacional de ataque de segurança. Sim, perfeito. E escolher parceiros também, né, de cibersegurança que tenham especialidade mesmo, sejam especialistas naquilo e possam rapidamente agir caso exista algum cyberataque, né? Eu acho que em complemento que o Regis comentou, é muito importante, né, a gente ver os produtos mais recentes e soluções que a Schneider já lançou. Eles contam com essas funcionalidades de segurança cibernética, né, ativar uma criptografia ou ativar um duplo fator de autenticação. Ele tem essas funcionalidades, né, principalmente quando são soluções conectadas na nuvem, né, e tem essas certificações que comprovam realmente que eles são ciberseguros. É claro que no outro lado também a gente tem o desafio, né, que a gente sabe que nos ambientes de automação a gente tem sistemas que foram projetados para rodar aí 5, 10, 15, 20 anos. Então, a gente tem que contrabalancear também em escolher bem produtos e soluções que têm certificação de funcionalidade de segurança cibernética, né? E a gente entra com as soluções de segurança cibernética para proteger um ativo que é muito antigo, né? Que tem um sistema operativo legado. Então, é todo esse complemento e esse trabalho que a gente faz na segurança cibernética. E, por último, né, a gente vê muito um diferencial que eu comento da Schneider Electric, que eu conheci, né, ao longo desses 5 anos que eu estou aqui na Schneider, é de que um diferencial muito grande da nossa equipe de segurança cibernética é de ter as habilidades com as tecnologias que a gente está acostumado da TI, né, mas também conhecer muito bem o ambiente industrial, né, o ambiente de automação elétrica com sistemas de escadas, o ambiente de automação de processo com a parte dos PLCs. Então, é essa mistura que a Schneider Electric tem, que eu acho que é um grande diferencial quando a gente fala especificamente de segurança cibernética para as redes de automação, né, de tecnologia da operação. Sim, totalmente. Eu acho, e eu já ouvi isso também muito, de que na indústria um dos grandes desafios são justamente os sistemas legados, né? Quando você pega ali uma planta que já está há muito tempo, então eu acho que super bacana e com certeza muita gente tinha essa dúvida também, foi bacana se tocar nesse ponto. E aí, eu acho que vocês puxaram vocês chegaram a comentar, dar uma pincelada, mas eu acho que seria legal a gente entrar mais a fundo para que as pessoas também entendam isso. Com a cibersegurança, existe algum momento em que eu falo, legal, agora eu tô 100% seguro? Ou eu sempre preciso estar me atualizando, eu sempre preciso ter coisas novas, eu sempre preciso estar fazendo treinamento? Eu vou dar um exemplo, Regis se me permite. Começa aí. Eu vou dar um exemplo. Não, eu vou dar um exemplo simples. Não faz muito tempo agora, poucas semanas atrás, nós fomos alertar, nós, pessoas, né? Não vou nem entrar no mundo industrial. Sim. Que não é recomendado você colocar o seu celular para carregar em tomadas USB em aeroportos. Vocês viram isso? Locais públicos, né? Eu vi, locais públicos, e eu já fiz isso muito. Qualquer lugar, porque é normal, né? Esses lugares não terem mais a tomada mesmo para você plugar, tá só USB, você vai lá e pluga. Porque já tem ataque de vírus nesses lugares.
Então, quando a gente acha que está 100% protegido, é o início de dar problema. Porque você precisa se atualizar. Do outro lado, os cybercriminosos estão se atualizando. Sempre. E na maioria das vezes eles estão um passinho ali. Então, um passo na frente, a gente passa um passo na frente, eles passam outro e assim vai. Então, não tem 100% de segurança. Na pessoa física agora, gente, no WhatsApp, eles já começaram a mandar aqueles golpes usando voz via inteligência artificial. Então, se você também não se protege, tem aquela autenticação de duplo fator, né? A gente tá realmente exposto. E até mesmo puxando no aspecto de pessoas, né? A gente tem uma coisa dentro da segurança cibernética que muita gente não fala, mas que é de engenharia social. Né, o golpe, na verdade, essa vulnerabilidade que o Regis tocou foi de extração de informação ou contaminação do equipamento se eu for carregar ele direto sem a tomada. Né? Mas dentro da segurança cibernética, a gente tem engenharia social. Né? Então, as pessoas também vão lá, durante a troca de mensagem, tentam enganar sua família, as pessoas que te conhecem para pedir dinheiro, para dar mais golpe. Então, é muito importante essa parte de pessoas, né? Porque são... Às vezes, a forma de você ver, assim, não é o jeito que eu falo com minha mãe, não é o jeito que eu falo com meu pai, sempre desconfiar. Então, por isso que respondendo, Carol, a sua pergunta, assim, não existe esse 100% cyberseguro, é uma falsa sensação de segurança. Eu acho que não existe, a gente não tem como tá protegido 100%. É claro que o que pode fazer diferença é o quão preparado a gente está ante uma tentativa de ataque ou até um ataque bem sucedido. Quanto mais melhor a gente se preparar e o momento mais crítico chegar, acho que vai ser a diferença de mostrar, né? Aí levando para o nível da parte de empresa, a diferença de mostrar que realmente aconteceu uma situação aqui de um ataque cibernético, mas a gente estava preparado e a gente conseguiu voltar ao sistema na próxima segunda-feira. Foi sexta-feira, próxima segunda-feira. Isso até ajuda a gente a sair melhor da situação. É claro que durante o ataque, a imagem, a reputação da companhia, ela vai, né, ela vai cair um pouquinho. Mas é claro que se num prazo tão rápido como esse, a gente estava preparado, voltou e conseguiu restaurar, a reputação da companhia até melhora. Até porque todo mundo está passível a sofrer isso. Sim. A diferença vai ser como que as empresas vão reagir a uns ataques. E você tocou num ponto, né, nesse gancho de se manter atualizado. Os golpes no WhatsApp, várias pessoas já receberam, mas a gente ainda vê muitas pessoas caindo nos golpes. Então, é aquela coisa, ficar atento o tempo todo, porque a qualquer momento a gente pode ser... Nós, pessoas físicas, podemos ser... acometidos com um golpe desse, né? Sabe uma coisa legal que eu acho que na Schneider a gente faz nessa parte de treinamento de pessoas? Eu recebi outro dia, já mais de uma vez, na verdade, eu recebi um e-mail, que é o phishing, né? Eu recebi um e-mail e aí eu olhei na hora e falei assim, estranho. Já mais de uma vez eu passei no teste do phishing, porque fui lá, reportei e apareceu, parabéns, esse que foi um teste da Schneider. E eu acho que isso é muito legal, porque traz essa realidade de que cara, você tem que treinar as pessoas. Sim. E que às vezes você vai fazer aquele treinamento, vai ter gente que vai olhar e falar assim, putz, de novo esse ano, eu já fiz ano passado. Mas é importante, porque quando você olha isso, que você começa a prestar atenção, né? Pra mim, esse negócio do phishing é genial, porque eu acho que é um super teste ali, você olha e fala, na prática, o quanto muda, né? A gente tem que sempre se atualizar, como o Regis comentou, os criminosos também estão sempre se atualizando, e os treinamentos, eles também vão evoluindo, né? Se a gente vê um treinamento de phishing um tempo atrás, ele tinha ali aquela questão do e-mail tá escrito errado e tudo mais, né? Assim, troca o I pelo L, aí você vai ler ali e você fala, pô, esse Schneider aqui tá meio estranho, mas hoje não. Hoje os atacantes já conseguem até, né, fazer uma máscara do que a gente chama de DNS, né, do Domain Name Controller, e mandar um e-mail como se fosse genuíno. Então, por isso que a gente tem que sempre se atualizar. E acho que uma dica que eu acho que é legal, a gente sempre, quando recebe essas tentativas de golpe, é a urgência. Né? Se você não clicar aqui, não colocar suas credenciais, em 2 dias você vai perder aqui seus arquivos, seus acessos, então sempre tem essa urgência. E o que é importante, para você ver como o fator pessoa é tão essencial em segurança cibernética, né? É o desconfiar. Pô, peraí, o que o cara tá querendo me passar aqui com tanta pressa que eu tenho que fazer isso daqui? Totalmente. Né? Ou levando para o nível pessoal, por que de repente minha filha tá vindo aqui pedir dinheiro?
né? A gente tem que sempre dar um passo atrás e olhar de fora, sair um pouco do emocional, porque é isso, né? O gatilho emocional é algo que pode fazer a gente cair numa tentativa de ataque de phishing. Totalmente. Eu achei isso muito bacana. Eu acho que os cybercriminosos não são só técnicos, eles são psicólogos também, cara. Que age na nossa psicologia, né? Mexe com a gente, Mexe, né? porque hoje a gente não vive no mundo da urgência, tudo tem que ser respondido rápido, tudo tem que ser clicado rápido, aí eles agem aí, na ansiedade das pessoas, né? Totalmente. E a gente sem tempo, o tempo todo recebendo milhares de informações, acaba numa dessas, você vai, clica, você nem vê o que você tá fazendo. Mas você tocou num ponto legal. Eu não sabia, então assim, é legal pro pessoal de casa também, que hoje eles já conseguem pegar o e-mail igualzinho, sem trocar as letras, enfim. Porque antes a gente já detectava de cara que não era um e-mail confiável, né? Hoje, então, eles já conseguem. Então, Eu acho que é nossa por isso atenção tem que redobrar. redobrar, sempre desconfiar e assim, né, complementando a pergunta que começou lá atrás da Carol, né, a segurança cibernética não existe o 100%, é uma jornada. Né? Assim como várias atividades, a gente sempre tem, né? A gente sempre vai seguir os caminhos, implementar as proteções, fazer o treinamento, fazer o monitoramento, estar preparado, mas a gente sempre vai voltar ao ciclo e seguir nessa jornada, porque é onde eu posso melhorar um pouco mais. Ou o que mudou, né? Exato. Não, e eu acho que é importante isso sim, da gente estar se atualizando, fazendo esses treinamentos. Eu virei tão assim da cibersegurança que outro dia a gente recebeu um e-mail que falava dos pacote de benefícios. Na hora eu mandei mensagem pra menina da comunicação interna, eu falei, Thaís, é verdade Tem isso? certeza? Tem certeza? Ela falou pra mim, é verdade, Carol, seguro, pode ir. O benefício era muito bom, por isso que você... Eu olhei e falei, gente, isso é diferente, uma nova plataforma, eu tô achando que isso aqui é phishing, mas não era. Dessa vez era verdade. Era verdade. Daí, vai lá, Cami, pode falar. Uma pergunta agora, até saindo um pouquinho só da cibersegurança. Qual que é a relação desse gerenciamento, né, de cybersecurity com a política de sustentabilidade de uma empresa? Regis e Bruno. Não, legal. Excelente ponto. Começo eu ou você começa, Regis? Manda daí, vai lá. Legal. Eu acho assim, essa é um ponto assim muito interessante porque muita gente não sabe, né? A gente sabe que hoje em dia no mercado a questão da sustentabilidade ela está muito forte, né? Então, como que a empresa está trabalhando a emissão de gás carbônico ou mesmo o meio ambiente, como que eu estou trabalhando todas essas questões, aí depois o Regis pode até me ajudar nessa parte, mas sustentabilidade a gente vê que é uma coisa que está muito quente, muito forte no mercado e nas pessoas. E aí a gente, o que tem a ver segurança cibernética com sustentabilidade? Tudo. Né? Mas por que tudo? Né? A sustentabilidade, ela tem a segurança cibernética, ela tem a questão da preocupação da continuidade do negócio. Né? Então, que vocês já tocaram nesse ponto exato, que a gente já vezes, comentou, né? o quanto a gente consegue se restaurar de um backup, quanto tempo a gente vai conseguir voltar à operação, ou um sistema que atende o cliente. Então, assim, tem tudo a ver. Né? A segurança cibernética é um pilar muito forte na questão de sustentabilidade, nessa parte de garantir a continuidade no negócio. Eu vou em alguns níveis, Bruno, aqui. Tá bom. Vai lá. Qual a preocupação de um CEO da companhia? É a continuidade no negócio. É isso que o negócio é perene, o negócio tem que durar para sempre. Tem muita gente debaixo desse negócio que precisa daquilo para viver. Então, imagine você ter uma interrupção do negócio por causa de um ataque. Pronto, problema. Agora, vamos a outro nível, vamos caminhar ali dentro, tá? Legal. Tem dados e informações de sustentabilidade que eu preciso trocar em tempo real com a minha cadeia de suprimento, que se interrompe, eu tenho problemas. E são dados sensíveis de sustentabilidade. Tem equipamentos dentro da fábrica que eles são equipamentos críticos, que, por exemplo, sistemas de filtragem, que se tiver um ataque e parar de filtrar, eu jogo CO2 na atmosfera. Se parar de filtrar água e resíduos, eu jogo isso num rio. Posso poluir um rio da noite para o dia por causa de um ataque cibernético num equipamento que é crítico. Então, tá ligado sim com a sustentabilidade hoje, meio ambiente, sustentabilidade social. Eu tenho programas dentro da empresa que precisam de informações no dia a dia para que eles se mantenham funcionando. Então, cybersecurity está ligado sim com sustentabilidade na sua essência. Precisa disso, em todos os níveis. Legal, Sim. excelente, Regis. E todos os pilares de Muito bom. SG, né? Porque a gente também tá falando de segurança das pessoas, das comunidades, Sim. tudo. Sim.
Não é só meio ambiente, né? É É. muito mais do que isso. Porque Todas eu as acho que isso é legal do que informações. você trouxe. Sim. Porque às vezes a gente fala sustentabilidade, a pessoa não para pra pensar em tudo que tá ali dentro, né? Então, Imagina se eu perco Não é só dados. meio ambiente, né? Imagina se eu perco informações sensíveis tributárias. Cara, eu Exato, posso dá posso um abrir um problema problema enorme gigante. com o governo, com a questão tributária do meu negócio. Então, a gente precisa, sim, dessa proteção de dados, informações e dos sistemas críticos funcionando em tempo real. Nossa, muito legal. Eu sou engenheira ambiental, e aí quando eu parei pra pensar isso, o que tem a ver uma coisa com a outra? E eu fiquei, gente, eu nunca vi isso na faculdade. Então, a gente não. Coisas que a academia não correlaciona, né? traz e que já é tão em alta e precisa ser analisado, igual você falou, igual o Bruno falou. Muito bacana, gente, esse ponto. e eu acho que esse bate-papo foi super importante pra gente conseguir mostrar. Eu espero que as pessoas que assistam, né, consigam ver não só tudo que é cibersegurança, mas como ela precisa estar implementada no negócio. Desde o princípio, precisa estar não só na cultura da empresa, mas na estratégia também, na alocação de investimentos, desde o início, para que a gente consiga olhar essa cadeia toda, né, e estar preparado em caso de algum ataque ou de algum problema. E que não é só as pessoas que trabalham com TI que precisam saber, né, Carol? Todo Não, nem mundo um precisa pouco. ter o conhecimento, pelo menos o básico ali, pra não cair num ataque. Exato. E não contar, eu acho que tem um ponto importante que vale para todo mundo. É não contar que eu sei tudo, que a minha TI sabe tudo, que eu sei resolver todos os problemas. Também, né? Conte com quem conhece, vá ao mercado. A Schneider tem esse tipo de consultoria. A gente vai lá dentro descobrir onde estão as possíveis falhas. Então, conte com quem conhece também. A gente não pode acreditar que a gente sabe tudo e que eu estou super protegido porque eu tenho uma equipe boa. A gente sim precisa de uma equipe boa, processos bons, treinar as pessoas, mas contar também com o ecossistema para me ajudar a me proteger. Preciso de pessoas treinadas para me proteger disso. Legal, eu acho que é importante, muito além da consultoria, né, para a gente fazer um levantamento de vulnerabilidades, um levantamento de risco, fazer esse plano, né, esse plano diretor de segurança cibernética. A gente também tem as próprias soluções de proteção, como a gente comentou. A Schneider Electric também trabalha muito forte nessa parte de monitoramento, né? Inclusive, no começo desse ano, a gente lançou um serviço que a gente chama, né, serviços gerenciados de segurança de automação, onde a gente faz um monitoramento 24/7 do ambiente do cliente. E se por acaso acontecer um ataque, uma tentativa de ataque, é um time que está lá preparado para atender o evento, verificar se não é um falso positivo ou se é realmente um ataque, né, e passar as recomendações. Então, a gente vai, realmente, o cybersecurity da Schneider Electric, a gente pode contar de ponta a ponta. Então, independente do seu nível de maturidade que sua empresa se encontra, esse vai ser num nível mais inicial, a gente tem esse serviço de levantamento, o serviço de consultoria. Implementar uma rede segura, implementar uma solução de acesso remoto, enfim, né, tem as soluções até o nível mais maduro, onde a gente já tem efetivamente várias soluções implementadas, né, aquelas várias camadas, e agora eu preciso de um monitoramento. E eu acredito que é isso, né, a gente trabalhar numa parte em conjunto, né, não dá para falar assim, não, vou fazer tudo dentro de casa, ou vou fazer tudo fora. Eu acho que a gente sempre tem que encontrar o meio termo e procurar no mercado, né, pessoas capacitadas e que conheçam bem essa parte de segurança cibernética. Legal. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo papo. Acho que foi muito rico. Acho que as pessoas conseguiram ter uma noção ainda melhor do que é a cibersegurança. Espero que esse bate-papo tenha te ajudado a entender um pouco mais. Se você tiver interesse, a gente está aqui, com 2 pessoas super especialistas. Entre em contato com a gente. Gente, muito obrigada por terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês para vir trazer mais conhecimento pra gente, para as pessoas que estão assistindo a gente também. Vocês que estão em casa, fiquem de olho no blog da Schneider. Lá você fica por dentro de tudo que acontece em cibersegurança, sustentabilidade, gestão de energia e muito mais. E muito obrigada. Obrigado, aí, pessoal. gente. Obrigado, Regis. Obrigado, Obrigado. meninas. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigado, Regis. Super Muito bom papo tá aí, aqui. legal. Espero que tenha sido bom e que tragam mais dúvidas, né? Pode Sim. procurar a gente, busca Sim. a gente aí que a gente conversa Exato. A gente sobre vai isso. buscar, O assunto é importante e rende uma resenha boa. E como a gente Rende. falou, ele tem sempre que atualizar, então... É isso. Eu acho que a gente vai ter que voltar na segunda temporada e fazer ele de novo, Acho porque que vai a gente ter atualização já. Vai ter. Legal. Então, Vamos isso fazer eu ia as falar, novidades. Fiquem ligados, porque a segunda temporada volta em breve. Ainda vai estar mais recheado de novidades, com vários convidados novos e muitos temas para vocês.
É isso. Obrigada, Show, gente. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Tchau, tchau, pessoal.